Agora, Fred, a gente pode começar aqui oficialmente o nosso programa, abrindo a nossa pauta, falando primeiro do jogo em si, né? Porque antes de as eliminatórias terminarem, a gente teve uma rodada e dentro dessa rodada tivemos a partida entre Bolívia e Brasil, destacando aqui mais uma vez na altitude de mais de 4.000 metros de El Alto. E aí, Fred, numa partida onde o Brasil voltou a apresentar algumas questões que já haviam nos afligido também com a seleção em outros momentos, né? Mas tem essa característica da altitude, que a gente sabe que atrapalha muito, e tem também quase que o imponderável no futebol, porque um pênalti como o que rolou ali para a Bolívia, ele vai quase que no imponderável. Não digo nem que não foi pênalti, né? Tem ali o toque de Bruno Guimarães, tem um segundo movimento que ele faz na tentativa de bloquear a bola, né? Mas imponderável justamente por isso, porque não era uma jogada perigosa, era uma jogada que aparentemente não iria levar grande risco ao gol de Alisson, mas levou ao pênalti que o VAR apontou, e com isso a Bolívia conseguiu não apenas vencer o Brasil, como associada aí à derrota da Venezuela, garantir a vaga na repescagem, Fred. Vamos começar a contar então a história desse jogo. É isso, Celso. Um jogo que remete um pouco ao Brasil pré-Ancelotti, né? Um Brasil muito displicente, um Brasil que não tem urgência dentro de campo, tá? E que deixa o ritmo da partida seguir extremamente em banho-maria, tenta fazer um jogo de controle. Claro que a gente não pode aqui desconsiderar os 4.200 metros de altitude. E toda essa estratégia que deu certo, né, da Bolívia, de tirar os jogos de La Paz, que já é suficientemente alta, tá? E levar esses jogos... 500 metros a mais, tá? Assim, E levar esses jogos para o segundo estádio mais alto do planeta. Fica atrás apenas de um estádio no Peru, tá? Tem um estádio no Peru, o estádio Daniel Alcides Carrión, do União Minas, que fica a 4.378 metros. Inclusive, foi capa de um jornal peruano essa semana. O Peru não conseguiu vaga, né, nem para repescagem. O Peru está fora da Copa do Mundo. Foi manchete de um jornal peruano essa semana o debate dentro do país para seguir a estratégia da Bolívia para a Copa do Mundo de 2030, tá? E mandar e passar a jogar em Cusco, tá? Não é nem a ideia, não é nem ir para esse Daniel. Porque Lima é livre do mar, né? Assim, a capital da Bolívia, a capital da Bolívia, assim, a principal cidade, que ela tem as capitais administrativas, políticas, né? Mas enfim, a La Paz já é 3.600. Santa Cruz de la Sierra é 400 metros, Gravatá aqui. Mas no caso de Lima, esse debate é interessante porque do Peru é interessante, Fred, porque Lima é no nível do mar. Então, assim, não seria sair da altitude para mais altitude, como foi da Bolívia. Seria sair do nível do mar para a altitude. Seria realmente reconfigurar a seleção. Então, o Peru já debate esse tema, tá? E é um tema que eu particularmente tenho muita dúvida de qual é a melhor forma de tratá-lo. Já fui favorável à intervenção da FIFA de proibir jogos. A FIFA tentou intervir, eu acho que chegou até a aplicar uma sanção para jogos acima de 2.500 metros. Tem uma imagem clássica, Celso, de Evo Morales. Atrás, né? Tem uma imagem clássica de Evo Morales indo para uma cidade a 5.300 metros de altitude jogar futebol. Ele joga futebol nessa cidade para justamente protestar contra essa decisão da FIFA. Mas aí, por outro lado, eu penso que são aspectos naturais de cada país. Você não está criando nada, você não está fazendo nada de forma artificial. Eu acho que a geografia e os aspectos naturais de cada país têm que ser
respeitados. Como o Carlos Rafael coloca aqui, vai proibir de jogar na neve? Não, tá? Então eu acho que existem outras questões que cabem um debate junto. Olha aí a foto. Gabriel já buscou a foto e trouxe aí. Evo Morales a 5.300 metros de altitude. Agora. Meu amigo, aí faltar de olhar essa foto, velho. Exatamente. E aí, Celso, o que é que a gente deve debater? Tá? Primeiro ponto, seja como for, está na regra, a Bolívia usou dessa regra para garantir sua vaga. E precisava vencer o Brasil hoje, somado a uma vitória ou um empate da Colômbia contra a Venezuela. A Venezuela entrou nessa última rodada um pontinho à frente da Bolívia. E a Colômbia, mesmo colocando reservas... E jogando em casa também, né? Jogando em casa, as duas jogando em casa. E a Colômbia, assim como o Brasil, Celso, deu uma mesclada no time. Deu chance a reservas, a defesa toda descaracterizada, tá? Mas a Colômbia massacrou a Venezuela. Um jogo de muita alternância de placar. Óbvio, né, velho? 6x3 é placar. 6x3 é placar de L-Foot, Fred. É pouquíssimo comum você ver Colômbia 6x3 assim. A Colômbia massacrou a Venezuela. E assim, eu achei o Brasil muito passivo, sabe, Celso? Muito desinteressado, muito protocolar. É claro que os 4.000 metros de altitude pesam, sim. Mas eu também acho que os jogadores meio que se abraçaram a essa atmosfera, a essa desculpa pronta para fazer uma partida modorrenta, desinteressada, despreocupada, tá? Eu acho que vários deles pensando nos jogos do meio de semana, na volta para os seus países da Europa, né, para realmente evitar o desgaste. Alguns correram, alguns lutaram, outros não. Outros eu achei de uma postura que me incomoda um pouco, porque existia um país, dependendo disso, sabe? Quando é um time de futebol, eu já acho pesado, já acho desrespeitoso, covarde, antiprofissional você fazer uma última rodada porque você está desinteressado, sabe? Mas acontece todo dia em clubes de futebol. Quando é com seleção, eu fico com o coração mais apertado, digamos assim. Sinceramente, não tinha muita preferência entre Venezuela e Bolívia. Acho que a Venezuela tinha toda a história de nunca ter ido para a Copa do Mundo. E a Bolívia é um país que ama mais o futebol do que a Venezuela e não ia para a Copa do Mundo. E tem a mística, Fred. Para mim, esse é o motivo de que eu tinha uma preferência. Eu estava pela Bolívia. Pela Bolívia, né? Por ser uma nação mais apaixonada. Eu estava pela Bolívia também, mas por um motivo diferente. Né? Na Venezuela, a turma gosta de beisebol, mas na Bolívia... Então, foi exatamente isso. Não é isso, mas a turma gosta lá de beisebol. Mas em relação à Bolívia, Fred, eu estava quase que pela mística, pela superstição aí em torno do Mundial de 94, né? O Brasil também estava nesse ato aí, sem títulos, né? O Brasil teve dificuldade nas eliminatórias, então quanto mais elementos para a gente acreditar no sobrenatural, melhor, na mística. Vai pela mística agora. Colômbia bem nas eliminatórias, não tanto quanto, mas bem na Argentina com um timaço. A Argentina ali era com Maradona, inclusive, jogar. Era atual vice-campeão do mundo. Tem alguns elementos, viu, Celso? Tem alguns. Eu tô indo por esses elementos aí, é só pura superstição, o mais puro suco de superstição, Fred. Não faz muito sentido, porque historicamente você é contra, né? Pelo Brasil, é só esse lado. Mas você tá certo. E aí, Celso, só para fechar essa primeira parte, tá? Me incomodou um pouco essa postura blasé do Brasil no jogo, mas a Bolívia não tem nada com isso, tá? E mereceu. Em vários debates da gente,
Em vários debates da gente, a gente fala, às vezes, que o jogador de futebol não se preocupa com alguns marcos históricos. Total. Jogador de futebol, a gente fala muito a importância de terminar no G10 de um brasileiro. Aí chega na última rodada, o time já não tem mais chance de vaga na Libertadores, já não tem mais chance de rebaixamento. O jogador que está em campo, Celso, ele está muito despreocupado se ele vai ser 9º ou 11º. Muito despreocupado. O cara já está pensando nas férias, já não vai botar o pé. A gente vê isso de forma direta. A gente tem debatido isso no esporte agora. Será que os jogadores estão dentro do esporte? Eles vão lutar para o clube não ter a pior campanha da história? Talvez essa pauta já esteja na cabeça deles. Mas será que depois de atingir os 17 pontos, vão lutar para não ter a pior campanha do Nordeste, a pior campanha de Pernambuco, a pior campanha da história do próprio clube? A gente fez um vídeo sobre isso. Será que essas pautas chegam? E hoje foi um exemplo. O Brasil fez hoje a sua pior campanha em termos de classificação final, não em termos de dramaticidade, obviamente. Fez a sua pior campanha na história das eliminatórias sul-americanas. Tá? O Brasil ficou com a 5ª posição. Em alguns anos, 5ª posição era repescagem. Aquele joguinho com a Austrália. Nessa época era repescagem, era Brasil e Oceania, né? Olha, tá se lembrando, né? Se fosse as eliminatórias... cadê? Aqui. Eliminatórias antigas estariam na repescagem, na 5ª colocação. Obrigado, viu, Tarcísio? Então, Celso, nenhuma preocupação quanto a isso, né? Nenhuma preocupação quanto a isso dentro de campo. Para atenuar, existem atenuantes? Existem. Os já mais do que citados 4.000 metros de altitude, a classificação e as mudanças que quebram o pouco de entrosamento e que dão aquela sensação geral. Eu sempre digo isso, né? Quando o treinador coloca um time misto, ele não chega e diz, vamos tirar o pé, vamos jogar leve, ele não diz nada disso. Mas o jogador olha para o lado e diz, meu irmão, isso aqui tá valendo nada. Né? Tu acha que isso pesa para um jogo como esse da seleção, Fred? Porque eu falo isso porque é diferente do clube quando você tá com a sua vaga no time garantida, né? Porque nessa seleção, com o Ancelotti falando que tem 70 nomes, né, sendo monitorados para ir para a seleção, nem Neymar tem vaga garantida. Pelo contrário, tá mais ameaçado do que jamais esteve aí, né? Desde que Dunga deixou de chamar ele para a Copa, né, de 2010. Mas de lá para cá, eu não sei, Fred, se isso realmente pesa, porque eu acho que essa questão da altitude ela acaba pesando mais nesse caso, sabe? Mais do que como quando um treinador opta por colocar um time misto na rodada do Brasileirão do fim de semana para jogar um jogo importante da Copa do Brasil, sabe? Acho que a pegada é um pouco diferente. Né? Eu tinha essa expectativa. Entendi. Tudo que você está falando é o que eu achava que ia acontecer, mas eu não acho que aconteceu. Eu não acho que a partida preguiçosa de Luiz Henrique e Samuel Lino, a partida displicente de Paquetá, assim, não me parece que esses caras estavam muito preocupados em agradar, não. Sabe quem eu vi correndo, quem eu vi se matando? O jogador que cometeu o pênalti, Bruno Guimarães. Esse cara correu o jogo todo. Esse cara lutou. Os que entraram ali no segundo tempo, até por terem mais qualidade, também deram uma melhora. Enfim, Celso, eu imaginava, e detalhe, eu tenho acompanhado, né, mais de perto, assim, feito as tabelas das eliminatórias, e eu tava achando que esse Bolívia e Brasil era um jogo, sabe, Celso? Eu achava que a gente ia assistir hoje um jogo. Eu tava meio que me preparado para assistir o que aconteceu na Venezuela. Sabe? Eu achava que ia ser a Bolívia vindo para cima. 6-3. Não, assim, veja só, Celso. Eu estava imaginando que a Bolívia ia vir para cima, ia fazer gol, o Brasil ia responder, lutar, carrinho, briga. E o que a gente viu, Celso, foram 90 minutos de bola sendo tocada para o lado. 90
Não, quando a Bolívia ainda estava tentando. Quando a Bolívia faz um gol, né? A Bolívia tocou de lado e o Brasil tocou de lado o jogo todo, pô. Tá? Então, assim, eu achei uma má vontade extrema, tá? Extrema, Celso. E me incomodou muito, tá? E me incomodou muito e, assim, esse Samuel Lino mesmo eu convocava mais nunca. Mais nunca. Tá? Cara que, porra, tem a primeira chance e joga numa displicência dessa. Teve uma bola que deram a ele e parou, pô. Não quis correr. Eu sei que é 4.000 metros, blá, 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 mas corre, meu irmão, é sua chance na seleção brasileira. É isso que eu tava pensando, Fred. É isso que eu tava corre, pensando. Meu irmão, faz um esforço, pô. Esquece que vai ter jogo do Flamengo domingo. Tem uma análise, eu concordo com o Fred, mas ao mesmo tempo eu acho que a ressalva da altitude ela é muito grande. Eu não consigo. Eu concordo com a análise de Fred, mas eu não seguiria na linha dele, porque eu acho que o peso da altitude é maior. Eu não consigo dizer se o cara não correu, Fred, porque não conseguiu, ou não foi má vontade. Assim, não... eu falei isso no meu comentário inteiro. Mas é porque você. Mas você falou isso, mas no fim das contas você. Bruno Guimarães correu. Mas você. Bruno Guimarães correu, Estevão correu quando entrou. Veja, Bruno Guimarães, a função dele corre menos do que Samuel Lino, né? Assim, o outro é arrancada, é diferente. Estou dizendo por quê? Porque, embora você tenha ressalvado, mas você disse que não chamaria mais. Eu não sentenciaria ninguém por esse jogo. É isso que eu estou dizendo. Veja que eu não sentenciei Luiz Henrique. Mas um cara que nunca teve. Zé Lucas não, desculpa. Jean Lucas. Pô, Jean Lucas entrou, distribuiu, tentou, procurou. Veja só, se esses 15, 20 minutos de Jean Lucas vão ser suficientes para merecer uma segunda chance, eu não sei. Mas ele entrou com o espírito de quem luta por uma vaga. Samuel Lino, não. Seu Paquetá, também não. Tá? Seu Paquetá, também não. Achei dos caras displicentes, assim, mas olha só, eu acho que você tem que demonstrar incômodo. Marquinhos entrou dando carrinho, pô. Marquinhos entrou dando carrinho, lutando por bola, pô. Por que Samuel Lino não pode, Cássio? Por que os outros todos podem e Samuel Lino não pode? Eu achei deprimente a atuação desse cara, assim, de uma má vontade, de uma falta de entrega básica com a camisa da seleção brasileira. Um cara desse tem perfil para nada, não. Me desculpe. Tá? Assim, eu realmente, assim... Primeiro, não tem carência por ele. Não tem carência nenhuma na posição dele. Rafinha é melhor que ele. Estevão melhor que ele quando entrou. Porra, que má vontade, velho. Eu confesso que eu tô muito dividido, assim, sabe? Nessa análise. Porque assim como o Cássio, eu acho que esses 4.100 metros de altitude, eles pesam muito, talvez, para o coletivo. Eu acho assim, Fred, que a gente já ouviu alguma coisa, né? Bastante coisa sobre altitude nesse tempo aí que a gente acompanha futebol, né? Começo ali da década de 90 para cá, porra, essa questão da altitude e o futebol entrou nas vidas de nós três, né? Certamente, quando a gente começa a acompanhar futebol, já ali com essa questão daquela Bolívia, né, de 93, naquelas eliminatórias ali, já chamava, de certa maneira, a atenção. A gente já ouviu algumas pessoas falarem realmente que afeta muito, né? Não é algo que é recente no futebol, há muitas décadas, né? Desde sempre, para essa galera que está jogando na seleção hoje, a altitude ela está presente e ela é uma questão. E eu acho que talvez a altitude ela tenha servido mais como um freio de mão puxado, sabe, Fred? É tipo o conjunto de tudo, né? É o conjunto de tudo. Como você mesmo destacou, é o Brasil estar classificado, né? Os jogadores da Europa pensando agora no início da Champions. É os jogadores do Brasil pensando na rodada do fim de semana, né? Na corrida pelo título, né? Eu acho que a altitude, ela
integra isso, de fato, ela entra como uma muleta, como um freio de mão puxado. Mas eu não consigo cravar que realmente ela pode ter afetado diretamente alguns desempenhos, algumas performances, sabe? Que eu acho que, tipo, não faz sentido, velho. Veja, Paquetá ter feito uma partida realmente com uma postura bem diferente da que ele apresentou na reestreia dele aí, na estreia dele com o Ancelotti. Eu faço, não, beleza, ele deixou uma ótima primeira impressão e ficou meio displicente, foi meio de salto alto aí para a segunda, pode ter sido. Agora, feito você falou, Samuel Lino, velho, como é que um cara desse não corre? Não, eu acho que um cara desse só pode... Se ele não correu é porque ele não aguentou, porque senão, não... velho, aí se ele não tiver chegado no vestiário vomitando, né, por conta da tontura, do esforço físico, deixando claro que ele realmente não deu conta, aí não faz sentido nenhum. Você desperdiçar uma oportunidade. Até porque, de fato, atinge cada um de forma diferente, né? Exato. É por isso que eu estou dizendo que eu não consigo cravar. O que torna a análise desse jogo muito difícil, velho. Muito difícil. Mas, assim, eu acho que o critério que a gente precisa seguir é um que a gente segue, Fred, quando a gente analisa jogos com essa característica. É muito mais você tentar observar quem aproveitou a chance e quem não aproveitou a chance. Né? Tipo, quem é que conseguiu, apesar da dificuldade da altitude, você bota essa régua para todo mundo aí, quem é que conseguiu, mesmo assim, se destacar? Aí, pô, acho que você foi feliz. Bruno Guimarães, para mim, ele ditou o ritmo ali do meio de campo do Brasil. Principalmente no primeiro tempo ali, até o pênalti. Mas, tipo, é um jogador que já vinha se mostrando importante e que eu acho que deu um passo a mais nesse sentido, de mostrar para o Ancelotti que, eu posso ser um homem de confiança no seu meio de campo titular. Eu posso ser esse cara. Eu acho que é por aí que a gente acaba tendo que analisar esse jogo, né? Você tentando ver quem aproveitou e quem não aproveitou, né? É isso, Celso. Eu só consigo analisar dessa forma e, para mim, Bruno Guimarães é um deles, tá? A Alisson, para mim, foi muito bem no jogo. Tá? Tocou na bola, né, velho? Tocou na bola ali naquele pênalti. Me incomoda ele nunca pegar um pênalti, mas... Mais do que isso, me incomoda ele ser um cara, um pilar, né? Porque ele é um pilar do Brasil e que definiu poucos resultados para o Brasil. Tem poucos jogos que você fale, esse resultado aqui positivamente está na conta de Alisson. Acho que tem poucos jogos, poucas vezes ele salvou de fato o Brasil, sabe? De um resultado pior. Ele faz grande defesa, mas o Brasil acaba perdendo. Acho que tem poucas vezes que ele consegue evitar realmente uma coisa mais adversa, né? Se ele pega esse pênalti, para mim, aí tá do caralho. Era exatamente isso que eu tava esperando dele. Mas, mais uma vez, toca na bola e não faz a defesa. Foda. Mas a defesa da cabeçada dele foi impressionante, tá? Foi uma defesaça, meu amigo. Que defesa. Que defesa. São. Veja só. É porque, assim, se é na Copa do Mundo, é a defesa que repercutiria muito, viu? Defesaça dele. Das grandes que ele já fez na seleção. Dessas que vão ficar repetindo sempre que forem resgatar a carreira. Exatamente. E a turma vai ter que lembrar, porque esse jogo ele é muito esquecível, né? Vai pra sombra, né? Mas... Pô, perfeita a palavra, esquecível. Esse jogo, em algum momento, a gente vai pensar que foi amistoso, que não foi eliminatórios. E não é porque perdeu nada, é por tudo que estava envolvido ou que não estava envolvido. Você vê que a derrota anterior do Brasil ali. Anterior não, já perdeu depois. Pô, a Argentina perdeu do Equador, tá? Assim, A derrota na Colômbia em 93, pô,
a gente até hoje foi citada nas transmissões, ela é sempre citada, aquela derrota, né? Que é a primeira Porque derrota era a Vera, do Brasil, né? No contexto, história, isso. era a Vera. A disputa das eliminatórias era muito mais curta. Eu vou para a galera ter noção, o Brasil jogou 18 vezes nessas eliminatórias. Eu estava fazendo o que eu falei no começo do programa, do levantamento, só para checar, dos nordestinos, que já tinham disputado alguns números, né, de participações gerais e também participações nas eliminatórias. Aí eu fui ver, cruzando os dados, né, os anos que nordestinos foram convocados e com anos de eliminatórias. Aí, por exemplo, o Bahia teve Zé Carlos e Charles em 89. Teve Bobô, mas Bobô não entrou em campo, não. Mas teve Zé Carlos e Charles. Aí eu fui ver se tinha algum jogo das eliminatórias. Aí não tive. Eu achei estranho pelo número de jogos de Charles. Aí eu disse, como é que cara pode ter jogado tanto, 9 vezes, e não ter jogo nas eliminatórias? Porque as eliminatórias da Copa de 90 foram 4 jogos, pô. Sabe aquele jogo do Maracanã, da fogueteira do Maracanã, aquele jogo clássico? Sim, Aquilo sim. Aquilo é a quarta rodada, né? Aquilo é a quarta rodada e pronto. 4 rodadas. Assim, então, esse é o Brasil. Aí por que eu tô dizendo isso? Porque o jogo que o Fred citou, de 93, o Brasil era invicto. O Brasil nunca ter perdido, não é fora de casa, não. O Brasil nunca ter perdido um jogo das eliminatórias. Então, é aquele tipo de coisa. É tipo o primeiro rebaixamento. Toda vez que o cara primeiro é o grande vexame, é a maior vergonha da história do clube. Mas com o tempo o cara acostuma, o cara cai de novo aqui, cai ali, parece vida normal. É um pouco do Brasil. O Brasil ter perdido aquele jogo da Bolívia em 93, assim. Foi um vexame de durar mesas redondas durante semanas, tá? E agora Cássio, o Brasil... Deixa eu tirar uma dúvida. Essa reação é óbvio que ela está vinculada ao ineditismo, né? Óbvio que ela está vinculada a isso aí. Mas a invencibilidade do Brasil, de certa forma, ela está ligado a um outro momento do futebol, uma outra era do futebol, ou assim, era para superioridade, esse nível de superioridade do Brasil? Eu estou falando assim, de invencibilidade. Eu acho que são todos esses elementos, Celso. Por exemplo, eu não acho que o Brasil hoje, acho que nem tão cedo, é foda dizer isso, porque a Venezuela, curiosamente, levou 6 hoje. Mas eu ia dizer assim, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, o Brasil foi lá em Maracaibo e meteu 6-0 na Venezuela. Eu não sei se mesmo o Brasil coloca todo mundo, se o Brasil volta a jogar na Venezuela e fazer 6-0, detalhe, pelas eliminatórias. Se vai lá e faz 6-0 nas eliminatórias. E tem fases e fases. Por exemplo, na Copa de 18, o Brasil fez 4-1 no Uruguai no Centenário, que foi um resultado muito grande, assim, tá? E desse voltando mais de 30 anos, acho que é mais ou menos o período que você estava citando, as disputas eram muito mais curtas. O Brasil, querendo ou não, tinha a geração dos títulos mundiais e depois a geração de Zico, uma geração que tinha um domínio, e os outros países, tirando a Argentina e o Uruguai, sobretudo, eles eram muito abaixo. Sim, muito, muito abaixo. Assim. Isso que eu estou querendo dizer. E assim, eu acho que tinha. Perder do Equador em 90. Veja, eu repito, quando o Brasil perde da Bolívia em 93, ainda que a Bolívia já tenha sido campeã da Copa América, em cima do Brasil, inclusive, em 63, lá na 5-4 afinal. Mas quando o Brasil perdeu aquele jogo das eliminatórias em 93, eu lembro perfeitamente, aquilo foi considerado uma vergonha muito grande, pô. Tafarel, assim, é o goleiro porque Tafarel falhou. Tafarel é goleiro de seleção brasileira? Assim, e Tafarel já era um jogador que já tinha sido bola de ouro no Campeonato Brasileiro, já tinha passagem na Europa, já tinha sido um dos melhores jogadores do Brasil nas Olimpíadas de 88, pegando pênalti e tudo. Mas assim, mexeu muito com o Brasil perder aquele jogo. Foi. Eu mexeu acho que foi uma comoção, pô. A primeira derrota. E o Brasil ficou em certa forma, de risco. Eu acho que mudou de lá para cá. As eliminatórias, eu acho que elas ganham esse formato de pontos corridos em 98. Sem o Brasil, inclusive. Não, porque o Brasil era atual campeão, o campeão tinha vaga. Aí o Brasil não jogou as eliminatórias de 98, mas começou a ser pontos corridos. E com pontos corridos, veja, se você tiver um pouco de técnica, que acho que é o caso do Brasil, assim, a incompetência para não ir é muito, muito grande, pô. Assim, não dá. Agora tem nem mais incompetência. Antes tinha um risco. Por exemplo, 94 vai um Brasil e Uruguai na última rodada. 89 é um Brasil e Chile ali, que o Chile tenta fazer aquela muganga. Se dá certo ali, o Brasil é eliminado naquele jogo, estava fora. Então, assim, eram menos vagas também, né? De fato. Agora com 48, meu Deus do céu. Brasil e Argentina e as seleções europeias aí.
Eu acho que a turma dá um jeito de botar, só, meu irmão, dá não. O cara, o país que se candidatou para a Copa diz: ó, eu me candidatei com o Brasil, viu? Não tem... Minha candidatura tem o Brasil na Copa, deu um jeito aí. Brasil e Argentina tava lá também, né? Ó, eu acho também que ficou quase impossível, porque agora, veja, o Mestre mencionou para efeito ali de parâmetro, né, de ilustração do que ele estava querendo dizer, que seria preciso muita incompetência, mas acho que o Brasil ele teve essa muita incompetência, né, ao longo dessas eliminatórias, né? O Brasil... Não, veja só, Celso, não precisa nem ser o modelo de 94, porque já mudou do de 94. Se fosse no modelo de 2022, a gente teria penado assim, teria tido medo de não ir para a Copa. Uhum. Teria tido Medo medo real, de não ir para a né? Copa. Medo real. No rumo que as coisas andarem em algum momento, medo real. Sem dúvida, sem dúvida. Pois enfim, eu acho que tudo isso integra, né, o quadro que a gente tenta decifrar aqui, né, desse jogo do Brasil, porque são muitas nuances, muitas camadas que vão se sobrepondo, né, para que a gente consiga entender para a gente conseguir entender exatamente qual é o real motivo, ou o principal motivo dessa péssima apresentação da seleção brasileira, né? Se é altitude, se é falta de gripe mesmo ali, motivo, de razão ali, né? Imbuída no jogo, né? Se é o misto de jogadores, né, que não traz um time titular, que já jogou pouco, jogadores que estão tentando se firmar na seleção, enfim, eu acho que tem componentes que dificultam muito essa leitura aqui desse jogo, sabe? E é importante, Celso, isso. O Brasil vai jogar muito pouco, né? Pois Até a é, Copa do pois é. Mundo. Pois Eu não é. sei se era realmente para ter entrado com um time mais reserva hoje, não, sabe? Porque, detalhe, eu acho que ele foi. Porque eu acho, Fred, que ele ainda tá um estágio antes do que você tá pensando. Eu sei, Celso, mas quando você entra assim, você prejudica os reservas que entram. Porque ninguém consegue jogar em time reserva. A gente já teve esse debate dentro do estadual. Ninguém consegue jogar em time reserva. Isso. É Tá verdade. ligado? É muito mais difícil. Uma coisa é você ser um reserva que tá entrando no time titular sedento ali. Tá? Outra coisa é você entrar num time reserva. Né? É complicado. Eu vou me ausentar por um minutinho aqui, tá? E o motivo eu simplesmente tô com a sede absurda aqui. Ou eu bebo água ou eu não consigo seguir o programa. Eu ia falar também que eu ia precisar desligar a tela aqui rapidamente, porque eu levei o computador para o trabalho hoje, né, e acabou que esqueci de ligar o carregador de volta, e aí ele descarregou meu monitor principal aqui. Mas enquanto o Fred não volta, eu vou tocando essa bola aqui com o maestro. Mas vamos aproveitar para falar aí desse levantamento, né, que você fez relacionado, assim, aproveitando, tendo como gancho, né, a entrada de Jean Lucas do Bahia na partida, né? Jean Lucas que celebrou bastante, né, a sua convocação e que teve, maestro, uma honra que poucos jogadores tiveram, né? Atuar por um time no Nordeste e entrar em campo defendendo a seleção brasileira realmente é para poucos, né? Celso, Jean Lucas ele foi acionado no lugar de Andrei Santos aos 27 minutos do segundo tempo. Segundo o SofaScore, detalhe, porque independentemente de SofaScore, de aplicativos do tipo, eu acho que ele entrou bem na partida, tá? Assim, ele acertou um passe muito longo, entrou no nível de velocidade, pelo menos do lado do Brasil. Os bolivianos estão acostumados, mas ele entrou na rotação que na rotação gente boliviana, imaginou, diria. né? Na rotação boliviana. Mas trazendo dados sobre a partida,
ele teve 12 ações com a bola, entre passes, bloqueios, desarmes, e deu 7 passes. Acertou os 7, sabe? Não errou nenhum passe na partida. Acho que isso foi dele, acho que isso conta. E para fins estatísticos, essa participação de Jean Lucas, ela foi muito proveitosa. Primeiro, ele foi chamado para 2 jogos. No primeiro, ele ficou fora do banco de reservas, né? Porque tem um limite de jogadores no banco, e foram 20, e o número de convocações excede a quantidade de gente que você pode colocar no banco de reservas, e ele ficou fora no jogo contra o Maracanã. A gente já levantou, a gente todo mundo naturalmente, quando o Casemiro tomou o amarelo e foi suspenso, de que, no mínimo, ele vai ser banco, porque perdeu o volante, vai colocar outro e tal. E isso acabou acontecendo, e num jogo de muito desgaste, como foi o caso, como seria o caso na altitude da Bolívia, que a chance de ele entrar era boa, e acabou acontecendo. Entre os 27 minutos do jogo, foi até os 50 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco a gente fala em relação a Bahia e Fluminense, né? Porque a gente tem torcedor do Bahia querendo que ele entrasse, mas ao mesmo tempo, não entra não, para guardar o cara. Mas enfim, na hora que ele entrou na partida, Celso, Jean Lucas cruzou uma barreira, mais uma barreira. A primeira barreira ele tinha cruzado era aquela de jogadores em atividade no Nordeste. Não são jogadores nascidos no Nordeste, mas jogadores em atividade no Nordeste. O cara pode ter nascido em qualquer lugar do Brasil, mas jogando no Nordeste para ir para a seleção brasileira. O último tinha sido Diego Souza, em 2017, que também foi eliminatórios, inclusive, e entrou em campo na reta final de 2 jogos, contra Uruguai e Montevidéu, vitória goleada do Brasil por 4-1, e um 3-0 na Arena do Corinthians sobre o Paraguai. 3-0, dos goleadas, né? E Jean Lucas, ou seja, quebrou esse hiato de 8 anos na convocação, e quebra agora também o mesmo hiato, naturalmente, de jogos, que ele poderia não ter sido convocado agora, e o hiato de jogos se manteria. Ou seja, a última vez que um jogador do Nordeste entrou em campo foi Diego Souza, porque são coisas diferentes, convocar e jogar. Mas aí ele quebrou também essa barreira, ou seja, ele entrou em campo. A última vez que um jogador do Bahia tinha entrado em campo pela seleção brasileira havia sido há 34 anos, em 1991, com Luiz Henrique. Chegou a jogar a Copa América de 91, inclusive. E na história do Nordeste, aí estou falando da seleção brasileira, que joga desde 1914, tem mais de 1.000 partidas, 1.000 jogos disputados até hoje. Desses 1.000 jogos, só 78 tiveram 70, meu irmão, significa para 10, para ser 10% tem que ser 100, né? Assim, veja, só 78 partidas tiveram algum jogador do Nordeste em campo. É muito pouco, né? Até hoje, 64 jogadores de clubes do Nordeste foram convocados. Desses 64, Jean Lucas foi o 50º a entrar em campo, ou seja, 50 de 64. Desses 50 que entraram em campo, e aí eu consegui o dado só sobre isso aí, agora daqui para frente, só quem entrou em campo, esses 50 jogadores, eles representaram 166 partidas pela seleção brasileira. Ou seja, aí fala, se foram 78, como é que é 166? Porque tem jogos que tiveram mais de um jogador do Nordeste. Em 91, em 90, aliás, o Bahia chegou a ter jogos amistosos no Brasil, com 2 jogos do Bahia, Charles e Luiz Henrique. Meia Luiz Henrique, o atacante Charles. Aquele jogo, eu não sei se contra o resto do mundo foi assim, mas que foi 90 também, mas algum outro, ou esse jogo ou outro amistoso, teve 2 jogadores do Bahia. Esse é o caso clássico da era aberta. É a única vez que isso aconteceu na era aberta, de ter 2 jogadores de um time Nordeste, mas tem as seleções da Bahia e de Pernambuco, que era a seleção inteira formada. Então, obviamente, turbinou o número desse cenário. O ranking disso, só de gente que jogou pela seleção brasileira, são 10 jogadores, o líder, a liderança dividida por Santa Cruz e Sport, cada um teve 10 jogadores na seleção brasileira. Eu também vou falar o número só da seleção aberta, mas agora eu vou falar só o geral. 10 jogadores da seleção brasileira, tanto do Santa quanto do Sport. Mas o Santa tem a vantagem pelo número de participações. O Santa teve 39 participações em 22 jogos diferentes. O Sport teve mais jogos com jogadores com jogadores, foram 25 partidas do Brasil com jogadores do Sport, mas a quantidade de participações do Sport foi menor, foram 34. Ou seja, o Santa leva vantagem no número de participações, 39, e o Sport leva vantagem no número de jogos, 25. Dividindo a terceira posição, Bahia e Vitória, ou seja, o Bahia empatou com o Vitória. Tá difícil pro Vitória essa última semana. Assim, o Bahia buscando as estatísticas aí de Salvador, e o Bahia agora empatou com o Vitória, 8 para cada um.
E o Bahia tem ampla vantagem no número de participações e de jogos. São 30 participações de jogadores do Bahia no Brasil e 16 do Vitória, e em 21 jogos do Bahia, da seleção brasileira com jogos do Bahia e apenas 9 do Vitória. Em quinto lugar, o Náutico. 7 jogadores do Náutico já defenderam do Brasil. Agora, como a seleção pernambucana, lá de 59, o Náutico teve uma representatividade enorme naquele time, o número é muito interessante, porque o Náutico tem 7 jogadores e 30 participações. assim, são 30 participações. Porque muita gente jogou mais de uma vez, né? Ou seja, por isso que pesa bastante. Então, são 7 jogadores do Náutico com 30 participações em 6 jogos diferentes. A última vez que teve um jogador do Brasil, um jogo do Brasil com um jogador do Náutico em campo foi em 1966, nado. Aí o cara, e Douglas Santos? Douglas Santos foi convocado em 2013, mas ficou no banco, ou seja, não está nessa estatística. O último foi nado, que era um dos atacantes do Hexa do Náutico, né? Seguindo agora um triplo empate com 2 jogadores. Botafogo de Salvador, que tem 9 participações em 9 jogos. O Fluminense de Feira, que é o único clube do interior do Nordeste que já botou jeito na seleção brasileira. 4 participações em 2 jogos. E o Ipiranga, o terceiro maior campeão da Bahia, 10 vezes campeão baiano, com 3 participações em 2 jogos. E na 9ª posição, o Galícia, com 1 participação em um jogo, que é justamente o jogo da seleção baiana em 1957. É isso. E o último dado, até porque estou vendo ali, está na tela o dado de eliminatórias, Jean Lucas foi apenas o 4º jogador de um clube do Nordeste para as eliminatórias. Os 3 anteriores tinham sido do Sport. Bosco, que não jogou nas eliminatórias, foi convocado para um jogo, Brasil e Venezuela. Justamente esse que a gente comentou aqui, esse que eu falei 6-0, lembra que eu falei há pouco, 6-0, pronto, foi nesse jogo, 4 gols de Romário. Mas Bosco ficou no banco. Esse jogo é bem curioso, porque esse jogo é depois da demissão de Luxemburgo. Aí o Brasil botou Candinho, que era o assistente, para treinar esse jogo. Aí depois desse jogo, chegou o Leão. E com o Leão, aí teve Leomar, que jogou a partida. Treinador do Sport. Isso, que era treinador do Sport. Aí Brasil, Peru, um jogo de Leomar, e Diego Souza, os 2 jogos. Aí alguém pode lembrar, e Nunes? Nunes é o único caso de um clube nordeste que foi convocado para a Copa do Mundo, de 78. Mas ele foi cortado. Mas a questão é, e as eliminatórias? Do Santa, né? Então, isso, do Santa Cruz. Né? Nunes não jogou as eliminatórias. Aí, como é que ele foi para a Copa? Porque ele teve um ano de 78 espetacular, com 7 gols em 11 jogos em 78. O cara simplesmente estava voando, aí se machucou, depois foi convocado para a Copa. Assim, é um azar supremo. Uma lástima, de fato. Muito bem. Tá aí, então, a imagem... Essa estatística só agora, Celso, em 2030, né? Porque acabou o eliminatório, ou seja, se mantém assim, tá congelada. Essa estatística tá congelada por 4 anos. O post vai estar atualizado por mais 4 anos. Por 4 anos. Eu fiz agora, tá consolidado. 4 anos aí, tranquilo. Muito bom. Fred, quer falar algo mais sobre o jogo ou aproveitar para falar sobre o Jean Lucas? Ou a gente segue para o nosso campinho? Podemos ir para o campinho, né? Mas só dizer que gostei da entrada de Jean Lucas. Acho que... Foi um dos que aproveitou, né? Mas dificilmente vai ser... muito difícil, né? Os treinadores, eles não enxergam como a gente enxerga, não fazem esse tipo de leitura, tá? Mas hoje ele está no final da fila, né? Ele está no final da fila da posição. Mas foi muito, muito participativo. Né? Pena que uma boa jogada que acionaram ele errou ali dentro da área, mas eu acho que foi participativo. Fez o que lhe cabia ali, jogou no ritmo acima da maioria, pelo menos. Né? Tinha pouco tempo e fez o que pôde no pouquinho tempo que tinha. Muito bem. Gabriel, vamos então lá para o nosso campinho, tá? Para a gente analisar os últimos desempenhos individuais do Brasil nessas eliminatórias para a Copa do próximo ano. E aí, Fred, acho que a gente vai começar com essa análise meio difícil aí de Alisson, porque, como você falou, fez uma defesa espetacular naquela cabeçada, mas reforçou, né, essa imagem de ser um jogador que não... um goleiro que não salva a seleção quando a seleção precisa, como foi o caso do pênalti. Né? Chegou a tocar na bola, porém a bola entrou assim mesmo. Né? Veja,
Uma coisa são sensações, né? São impressões, visões populares e popularizadas e ramificadas, e essa é uma delas, eu concordo. Outra coisa é a análise mais fria do caso. Eu acho que ele foi bem no jogo. Eu acho que ele foi um goleiro participativo, seguro, muito bem nas defesas que precisou fazer quando acionado. Teve uma bola difícil que ele encaixou no ângulo, assim, uma bola que o jogador da Bolívia entrou pela ponta esquerda, assim, né, pela linha de fundo, e pô, tomei um susto ali quando eu vi que a bola colou na mão de Alisson, sabe? Para mim, uma boa atuação de Alisson, tá? Boa atuação. Para mim, ele foi o famoso verde musgo aí. Fica uma boa atuação para Alisson. Concorda, mestre? Verde musgo para Alisson. Acho que tem culpa nenhuma no jogo. Fica boa atuação, sim. O pênalti, como você falou, ainda que não seja especialidade, mas, enfim. Estava muito atento com a Bolívia, chutando bastante de fora da área, arriscando bastante. Ele estava. Acho que cabe, sim. Não acho que foi um bombardeio, mas ele estava seguro quando acionado. E a zaga, maestro? O que é que você achou aí de Fabrício Bruno e Alex Teixeira? Alex Ribeiro? Agora me deu um branco. Alexandre mesmo. Mas tem Vou pegar o sobrenome aqui. Eu acho que eles conseguiram, assim, apesar do pênalti ali, que inclusive não é nem deles, é de Bruno Guimarães, mas assim, a Bolívia acabou não entrando tanto assim, teve alguma dificuldade para entrar na área brasileira, acho que teve uma proteção. O Brasil não fez uma boa partida não, tá? Assim, a gente vai avaliar, vai ter muito laranja aí. Eu não sei se, por exemplo, se eu coloco 2 amarelos aí na zaga, porque eu não acho que nenhum dos zagueiros jogou mal, mas também, já que deu verde para Alisson, eu não daria verde para nenhum zagueiro, não. Eu também não, porque Alisson precisa. Veja só, Alisson fez uma defesa monumental. E foi seguro em todas as outras jogadas. Para mim, os zagueiros são apenas razoáveis, tá? E já acho muito. Assim, não vão ter poucos jogadores que vão levar o razoável para mim. Poucos mesmo. Então já pode trazer aí razoável para Alexandro e para Fabrício Bruno. Alexandro, que é Alex Ribeiro mesmo. Isso. É porque ele gosta de ser chamado de Alexandro. Eu achei que tinha sido o contrário. Então me confundi. Perdão. E Fabrício Bruno. E aí, vamos agora com as laterais. O que é que vocês acharam aí, Fred? Vitinho, mal para muito mal. Mal para muito mal. Caio Henrique, mal para muito mal. Para mim, muito mal os dois. Vou até ser mais direto, muito mal os dois. Vermelho e mop aí, maestro? Para Caio Henrique e para Vitinho? Silencioso, Cássio. Caio Henrique pior. Mas pode nivelar os dois. Então, muito mal aí. Engolidos pelos. É porque, de vez em quando eu falo isso, é o seguinte: é porque assim, eu acho que um cara, quando se destaca, eu acho que acaba o outro sendo punido. Os dois foram mal e fica com a mesma nota, assim, mas quando destoa. Mas acho que, enfim, tá muito mal para os dois também. Mas eu achei por igual. Dominados pelos ataques, pelos pontas bolivianos. Miguelito, Miguelito e o do outro lado também. Me fugiu o nome dele, Água, né? Paniágua. Paniágua. Acabou com o Vitinho também, tá? Assim. E não fizeram um cruzamento, pô. Esses, meu Deus do céu, horríveis, assim. Horríveis. Péssimas experiências. Porque Celso, eu vou ser muito sincero, tá? Eu vou na linha de que não era uma chance, não era jogo para mostrar. Pronto. Se eu sou Ancelotti, usava o hidrocor vermelho aqui, ó. Ponto de corte hoje, né? Mestre, Andrei, convoca que você achou aí? Verdade. Juba gostou disso. Muito discreto. Jean Lucas, é porque entrou na reta final, eu acho que chamou mais atenção. Meio jogando 20 minutos. Andrei, para mim, mal. Mal, então. E Jean Lucas, razoável?
Eu colocaria razoável. Razoável. Veja, jogou, acertou um passe para um bom ataque na reta final. Esteve aqui, se enrolou ali com a bola. Foi ele que acertou aquele passe. Seria um bom ataque do Brasil. E os outros 6 passes que ele tentou, ele acertou também. Assim, não dá para não dá para não ser pelo menos razoável. Assim. Marquinhos para mim razoável também. Já que a gente tá falando dos reservas, pulou Marquinhos ali, Marquinhos razoável também. Mesmo nível, né? Então pronto. Razoável. Mesmo nível dos outros zagueiros. Marquinhos, então, razoável também. Para a gente completar aqui o meio campo, Bruno Guimarães e Paquetá. Bruno Guimarães bem e Paquetá muito mal ou mal? Bruno Guimarães chega a ser bem mesmo. Veja, para mim foi o melhor jogador do time. Agora fez o pênalti. É porque fez o pênalti, é isso que eu ia falar. Eu não acho que seja um acidente. Acho que foi pênalti, assim. Acho que tem erro técnico dele. Eu ali, também acho. Eu também pênaltizinho, mas foi. Pênaltizinho, exato. Mas eu acho. Mas se é na Copa, porque não vale nada. Se é na Copa, estaria todo mundo pé da vida com ele. Assim. Estaria. Eu não sei se na Copa, depende da arbitragem, seria pênalti. Eu vi muita gente falar que Ancelotti teria ficado muito revoltado porque não foi assim, Europa, não derruba ninguém aquele toque, pô. Que na Europa o cara sentiu o toque e se jogou, pô. O cara sentiu o toque e se jogou. É o pênalti do VAR aqui da América do Sul, né? O pênalti do VAR que vai na mecânica ali do movimento, porque é o que eu falei. Existe um segundo movimento dele, não é a continuação da tentativa de um bote, não é isso, que toca na bola e persiste e bate no pé e vão interpretar que isso é falta. Ele tem uma segunda ação ali, que é muito de leve, né? Mas, portanto, é o cara que faz o pênalti que define o jogo, né? Mas eu vou para razoável, Celso. Eu vou para razoável. Mas, veja só, para mim, ele foi o melhor dos 10 da frente, tipo, dos que jogaram. Mas ele também não jogou bem, não. Foi razoável. Agora foi pelo menos o exemplo a ser seguido. Tá? Detalhe, vou dar um spoiler aqui. Tirando reservas, todas as minhas outras avaliações aqui não tem mais razoável. Para mim, o razoável acaba com o Bruno Guimarães. Tá? Paquetá muito mal? Muito mal. Veja, daí para frente não saiu nada, pô. Para mim, Paquetá muito mal, Samuel Lino muito mal e Richarlison muito mal. Muito mal. Meu Deus, Richarlison quebrou a bola, velho. Luiz Henrique mal. Foi um pouco melhor. Ele teve vontade, pelo menos, mas errou tudo que tentou, né? Um pouco de números sobre esse jogo. 23-10 em finalizações para a Bolívia e nos chutes certos 10-3 para a Bolívia. Então, veja, a Bolívia acertou 10 de 23, o Brasil só 3 de 10. Pô. Assim, tem... ruim. Bem ruim. Essa questão da finalização, a gente sabe que a altitude faz também um efeito considerável, né? Mas é pro bem, normalmente, né? Não, mas eu digo em relação a você se adaptar ao chute. Pro bem depois que você domina ali a força. Sabe quando você tá jogando naquela arena, Fred, que tem o vento, o lado da quadra? Claro, sabe, concordo, sim. Mas o que eu achei é que parece que os brasileiros estavam temendo que a bola fugisse. Porque todo toquezinho da bola era muito de leve. As faltas de Rafinha na barreira ou na mão do goleiro. Quando você imagina assim, ele vai bater para cima. A finalização do Luiz Henrique foi um recuo pro goleiro, pô. Exato. Para mim, então, eu não sei se ficou difícil para Gabriel acompanhar, mas não sei também se todos vão nessa linha. Para mim, Paquetá, Samuel Lino e Richarlison muito mal. E Luiz Henrique mal. Eu concordo. Tá, para mim essa é... Rafinha deu talvez um pouco mais de posse de bola ali, um pouquinho mais de controle para o Brasil, mas nada mais que isso. E como você falou, na bola parada, foi uma lástima, né? Para mim, Rafinha mal, João Pedro mal e Estevão razoável. Concordo.
Mal e razoável. Ou seja, João Pedro, infelizmente, não aproveitou tanto essas duas partidas. Não aproveitou. Mas isso vai ter uma boa chance que não tire o cara do ritmo da Copa. Vai ter que continuar fazendo gol no Chelsea. Mas ele tem potencial para isso. Mas enfim, dessa vez, porque eu acabei de dizer, o cara jogou e cravou a vaga dele. Não, dessa vez, esses 2 jogos não o colocaram na Copa do Mundo. Concordo. O que eu tô querendo dizer aqui... Porque eu acho que tem potencial demais. Gabriel, João Pedro mal, tá? Não amarelo, não. Laranja. Laranja. O que eu tô querendo falar aqui sobre João Pedro é que a gente está considerando essa partida contra a Bolívia como uma oportunidade de você analisar ali quem aproveitou e quem não aproveitou individualmente. E era para ser isso. Oi? Como é, mestre? Era para ser isso. Na visão dos jogadores, assim, o Brasil está classificado, não sei o quê. Pô, o cara tá. Na verdade, a gente até debateu isso no último jogo. Dizer, não vale nada, não vale nada, mas é o seguinte. Não tem 5 jogos de Ancelotti ainda, pô, de Ancelotti, assim, na seleção brasileira. O cara ele tá chegando ainda. Não dá para o cara achar que ou tá na Copa ou achar que já tá fora da Copa. Assim, se o Brasil tá classificado, o cara tá convocado, aproveita a oportunidade, pô, porque o Brasil tá no 4º treinador desse ciclo. Assim, vão ser poucos jogos e quem não aproveitou, acho que vacilou muito. O que eu quis dizer é o seguinte, eu acho que vocês concordam comigo, né, que João Pedro, apesar de ter ido mal no Giro, é um jogador que vai continuar tendo oportunidades. Né? Desde que mantenha o nível que tá jogando no Chelsea, Isso. É isso que eu quero dizer. Se ele, chafurdar no Chelsea também, aí não tem motivo. Mas se continuar sendo titular, se continuar fazendo gol, se continuar sendo importante, né, mostrando que não sente o ritmo, é um jogador que, principalmente nessa posição, que é um das principais carências do Brasil, eu acho que ele está 100% no jogo. Ele disputa a posição com jogadores que atuam no Brasil, como Pedro e Caio Jorge, e com o próprio Richarlison, né? Então eu acho que ele parte na frente aí, pelo menos em potencial atual, desempenho atual no seu clube, né? A odd dele agora seria baixa, né? Veja, ele tá na frente, tá? E para Ancelotti, Richarlison tá na frente também de Pedro e Caio Jorge, tá? Tá. Gostem ou não, queiram ou não, mas Richarlison vem fazendo um bom ano no Tottenham, né? Começou bem a temporada. Bom ano, no caso, quando eu falar bom ano, entendam bom início de temporada no calendário europeu. Exato. Muito bem, então. O que é que a gente acha de Ancelotti antes de a gente definir quem é o melhor em campo aí? Razoável. Poupou, né? Eu não teria poupado, poupou. Porra, o time não quis jogar. Enfim, razoável. Cássio. Amarelinho? Amarelo, mas eu só tinha Ancelotti por enquanto, né? Não, fechado. Melhorou, o Brasil melhorou. Não, esse amarelo, inclusive, já é. Tem um vestiário, tem um vestiário, o cidadão aí. Tranquilo. Esse amarelo já é ponderado, né? E o melhor em campo? A gente vai com Alisson ou com Bruno Guimarães? Alisson. Veja, o melhor jogador de linha foi Bruno Guimarães. O cara, para mim, mais exemplar foi Bruno Guimarães, né? Mas o único que a gente avaliou como bem foi Alisson. Então, Alisson e soaria um pouco estranho o melhor em campo ser o jogador que fez o pênalti, né? Ainda que, repita, um pênaltizinho muito de VAR. Muito de VAR. Agora, nesse nosso mundo de VAR, a gente já está acostumado a essas bolas serem pênalti, né? Exato. Por isso que a gente não está nem lamentando aqui. O problema é que na eliminatória, justamente quando a gente é o Flamengo, a turma vai contra, pô. Pô, justamente quando a gente tá aqui, ó. Quem é o Flamengo nas eliminatórias? É o Brasil. Tu viu, né? Agora a turma dá o contrário, é foda, pô. Fala, só deixar o registro aí, pediu fazer uma petição aí com assinaturas para virar uma sociedade política, uma sociedade cultural, uma nação cultural na ONU, um pedido que vai fazer feito na ONU. Foi mesmo, foi? Foi. Que resenha, velho. Que ego. Bom,
Vamos lá, então. Tá aí pro print, tá? O nosso campinho com os desempenhos do Brasil nessa derrota para a Bolívia, que faz com que o Brasil termine, né, as eliminatórias com sua pior campanha na história. Mas o clima não é esse. É importante deixar claro, tá? Que o clima não é esse. Beira irrelevância, inclusive. Clima. Isso. É uma estatística histórica, mas convenhamos agora, beira irrelevância. Beira irrelevância. Primeiro, o regulamento permitia. O que a gente definiu aqui é que ninguém duvida, certo, que Ancelotti resolveu observar jogadores, né? Ele resolveu observar características. Talvez ele tenha observado características, tipo, ó, aqui a gente vai observar características bem específicas. Nossa missão número 1 é essa, certo? Então, isso aí a gente não pode dizer que não rolou, né? O que a gente pode concordar ou não concordar é se ele deveria ter feito isso ou não. Mas, enfim. Vamos lá, então. O Brasil, Fred, termina aí com essa campanha, você falou, irrelevante, né? O fato desse marco histórico de ser a pior campanha da história do Brasil, mas uma configuração muito específica, de pouca chance para Ancelotti observar seus jogadores e o Brasil classificado. Então, acho que foi um pouco disso aí.